Saúdo com a paz de Cristo os irmãos e irmãs participantes deste Congresso de Patrística. Dirijo também o meu cordial afeto a todos os conferencistas do Congresso, oriundos de 7 países, e cumprimento de forma particular os organizadores do evento pela feliz iniciativa de possibilitar aos que se inscreveram e a tantos que assistirão às conferências uma abrangente temática sobre o fascinante universo da patrística, que é a parte da teologia que se ocupa do pensamento teológico dos padres da Igreja. O tema que abordarei é o seguinte: os códigos de Teodósio II e de Justiniano e a relação entre Igreja e Império. Teodósio II e Justiniano foram 2 imperadores romanos católicos do Oriente que viveram em séculos diferentes. Governaram no regime chamado de cristandade, o sistema político no qual o cristianismo é a religião oficial do império. Ambos deram uma importante contribuição para o que é comumente chamado de codificação do direito romano, que foi o processo de ordenamento sistemático das fontes do direito romano, a saber, a jurisprudência clássica e as constituições imperiais, iura et leges, produzidas no Império Romano. Em linguagem jurídica, código é um corpo único, ordenado e sistemático de normas jurídicas, sob forma de volumes de livros ou cadernos. Nos 2 códigos são abundantes as leis que tratam da Igreja Católica, a religião oficial do Estado. O seu credo, os seus sacramentos, o seu culto, os seus ministros, os seus privilégios, as suas propriedades, as suas obras de assistência aos necessitados, a jurisdição dos seus bispos. Os 2 códigos tiveram enorme influência na formação de muitos ordenamentos jurídicos civis nos séculos posteriores. O método que seguirei nessa abordagem é o método histórico, pois creio que é importante compreender que as 2 realidades que se entrelaçam nos 2 códigos, a saber, a Igreja e o Império, têm cada uma a sua história. De um lado, o Império Romano, cuja origem remota é o ano 753 a.C., data da fundação da cidade de Roma por Rômulo e Remo, como nós sabemos. Do outro lado, a Igreja Católica, cuja origem temporal e territorial é o ventre da Virgem Maria no alvorecer da era cristã, numa pequena aldeia da Judéia, que era um remoto e minúsculo ponto do Oriente do Império Romano. Farei uma sucinta abordagem da história do cristianismo, desde Nosso Senhor Jesus Cristo até os 2 imperadores. Depois faremos um comentário sobre o teor de cada um dos códigos. E por fim, à guisa de conclusão, tecerei algumas considerações à luz da doutrina do Concílio Vaticano II sobre a relação entre Igreja e Estado. O cristianismo tem profundas raízes no judaísmo, num pequeno pedaço da terra do Oriente Médio, chamada Israel. A única Igreja de Cristo tem a sua origem remota na eternidade de Deus, mas a sua origem próxima está no ventre da Santíssima Virgem, em cujo seio o Verbo Divino se fez carne. Nos Evangelhos e demais livros do Novo Testamento há preciosas informações sobre o crescimento numérico de fiéis e o surgimento de muitas comunidades cristãs na Judéia, na Samaria, na Galileia e até em longínquas cidades do Império Romano. Jesus iniciou sua vida pública com 12 apóstolos. Seguiam-no também alguns discípulos. Sua pregação, seus milagres e outros prodígios arrastavam multidões, mas parece que foi modesto o número dos que se converteram a ele antes de sua morte. Entre o dia da ressurreição e o dia da ascensão do Senhor ao céu, é seguro dizer que os discípulos de Jesus eram poucos. De fato, o apóstolo Paulo diz que aqueles aos quais o Cristo ressuscitado apareceu eram 500.
Após o dia de Pentecostes, o número de convertidos inicialmente subiu para 5.000. E quando a pregação da Boa Nova ultrapassou os limites da Terra Santa e entrou em território pagão, o número de cristãos ultrapassou a casa dos milhares, espalhados em muitas cidades de não poucas províncias do Império, além da sua capital, Roma. Esse crescimento vertiginoso do número de cristãos foi doloroso, pela resistência, oposição e perseguição, tanto da parte dos judeus quanto dos pagãos aos discípulos de Jesus. Mas foi sem dúvida alguma o Império Romano, pela decisão de seus imperadores, quem mais causou sofrimento e morte aos cristãos. No século I, moveram perseguição contra os cristãos Nero, na cidade de Roma, e depois Domiciano em todo o Império. Trajano não perseguiu os cristãos, mas taxou-os de ateus e determinou que, se confirmassem a sua fé, deveriam ser punidos, e se a renegassem, deveriam ser postos em liberdade. No primeiro século, portanto, muitos cristãos morreram na fidelidade a Cristo, mas o seu número não parava de crescer. No século II, uma perseguição foi desencadeada por Marco Aurélio, que julgava serem os cristãos responsáveis por calamidades que afligiam a sociedade. Muitos cristãos morreram na fidelidade a Cristo nesse século, mas o número de cristãos não parava de crescer. No século III, Septímio Severo proibiu as conversões ao cristianismo e ordenou que os magistrados procurassem e punissem os desobedientes. Por causa disso, sobretudo no norte da África, onde existiam em maior número, os catecúmenos e neófitos foram violentamente perseguidos. O imperador Décio considerava os cristãos os inimigos mais perigosos do império. No ano 250, ele determinou que todos os cidadãos do império deveriam aderir à religião do Estado, oferecendo aos deuses um sacrifício propiciatório. Quem o fizesse receberia um certificado, um libelo, de dever cumprido, mas quem se recusasse seria punido com penas diversas, inclusive a morte. Valeriano procurou dissolver as comunidades cristãs, perseguiu bispos, sacerdotes, diáconos, impôs-lhes que oferecessem sacrifícios aos deuses sob pena de exílio, proibiu a visita aos cemitérios e as reuniões de cultos sob ameaça de morte. Em síntese, no terceiro século, muitos cristãos morreram na fidelidade a Cristo, mas o número de cristãos não parava de crescer. No início do quarto século, sob o império de Diocleciano, os cristãos já contavam entre 7 e 10 milhões de fiéis, num total de 59 milhões de habitantes do império. Mesmo assim, Diocleciano desencadeou a última, a mais grave e a mais longa perseguição com o claro propósito de aniquilar o cristianismo. Um ano antes de sua morte, em 304, emitiu um decreto que obrigava todos os cidadãos a sacrificar aos ídolos. Milhares de cristãos foram executados, os seus templos foram destruídos e os seus livros sagrados foram queimados. Apesar disso, o número de cristãos não parava de crescer. No começo da segunda década do século IV, quando a Igreja já havia obtido um notável desenvolvimento, a situação dos cristãos começava a mudar para melhor. O imperador Galério publica diversos editos de tolerância aos cristãos. O mais importante foi assinado em Nicomédia no dia 31 de abril de 311, o ano de sua morte. Chegamos finalmente ao filho de uma mulher nascida cristã e profundamente piedosa, Santa Helena, ele, famoso general do exército romano, que viria a se tornar imperador e comandaria o império por 30 anos, 9 meses e 27 dias. Seu nome, Gaius Flávius Valerius Constantinus, nascido no ano 272, na cidade de Naissu, atual Nis, no sul da Sérvia.
foi imperador do Ocidente a partir de 312 e do Oriente a partir de 324. Regeu o império até a sua morte. Apesar de sua adesão ao cristianismo, Constantino, que nos primeiros anos do seu governo possuía uma formação doutrinária eclética, portanto incompletamente cristã, favoreceu o exercício dos cultos pagãos, dos quais ele ostentava o título de Grande Pontífice. Apesar de sua adesão ao cristianismo, foi o autor da morte do seu filho Crispo e de sua esposa Fausta. Matou o próprio filho e a própria esposa. Diante de um império esfacelado pelas guerras civis e das graves injustiças cometidas contra os cristãos, Constantino publica no mês de março de 313, juntamente com o imperador do Império Romano do Oriente, o seu cunhado Licínio, o Edito de Milão, que fez cessar a perseguição do império aos cristãos, concedeu a todos os habitantes do império, em particular aos cristãos, plena liberdade de religião e de culto, e determinou que fossem restituídos ou indenizados às comunidades cristãs as terras e os edifícios confiscados durante as perseguições. Assim começa uma nova era, tanto na política religiosa do Estado, quanto na história da Igreja. Durante o governo de Constantino, todavia, o império ainda não tem uma religião oficial, já que a plena liberdade de religião e de culto foi uma prerrogativa concedida a todas as religiões, inclusive ao cristianismo. Apesar disso, o imperador, que via na religião cristã um poderoso fator de coesão e unidade do império, bem como de apoio político tanto no Oriente como no Ocidente, acreditava que recebera de Deus a especial missão de harmonizar a Igreja e o Estado. Julgava-se ele defensor da Igreja e promotor da difusão do Evangelho às populações ainda não cristãs, em cujas regiões ajudou a construir inúmeros templos e a subsidiar diversas atividades eclesiásticas. Como guardião da Igreja, Constantino se considerava apto a orientar até mesmo as controvérsias teológicas, o que de fato fez mais de uma vez, com o apoio de muitos bispos do Oriente. Um dos grandes desafios que Constantino precisou enfrentar foi a heresia ariana. O arianismo foi uma heresia pregada por Ario, presbítero de Alexandria, no Egito, que negava a divindade de Jesus Cristo. Segundo Ario, Jesus Cristo era um ser criado, embora tenha sido a mais excelsa das criaturas. Essa heresia ameaçava a pureza da fé da Igreja, que sempre professou a consubstancialidade do Pai e do Filho. Para tratar, sobretudo, dessa heresia, o imperador convocou o primeiro concílio ecumênico da Igreja, que se realizou em Niceia, hoje Iznik, na Turquia, no ano 325. O Concílio de Niceia, que também tratou de inúmeras questões de natureza pastoral e disciplinar, condenou o arianismo ao proclamar Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma natureza do Pai. O imperador conferiu aos decretos do Concílio de Niceia validade de leis de Estado. Começava a se estruturar o regime chamado cristandade, com a cada vez mais entrelaçada compenetração entre Igreja e Império. Constantino morre no dia 22 de maio de 337, pouco tempo depois de receber o batismo. Foi dito há pouco que durante o seu governo, o Império não assumiu uma religião oficial. Isso ocorrerá sob o império de Flavius Theodosius, conhecido por Teodósio I o Grande. Católico convicto, Teodósio promulga, no dia 24 de novembro de 380, o famoso Edito de Tessalônica, que torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano.
Esse edito também é assinado pelos imperadores do Ocidente Graciano e Valentiniano II. Uma das consequências de o Império Romano ter se tornado uma instituição cristã é que as heresias passaram a ser uma ameaça não apenas para a Igreja, mas também para o próprio Império. Assim, de delitos que sempre foram para a Igreja, as heresias se tornaram também crimes civis, porque ameaçavam a religião oficial do Império e, consequentemente, constituíam um grave risco para toda a sociedade. De fato, a exemplo de Constantino, Teodósio I e muitos que lhe sucederam no trono viram na unidade da fé cristã a garantia de coesão do Império e publicaram leis contra os hereges. Foi o caso no ano 407 do imperador Arcádio, filho de Teodósio I, que fez da heresia um delito público, verdadeiro crimen lese majestatis, crime de lesa majestade. Outra consequência necessária de a religião cristã ter se tornado a única a ser professada no Império foram os privilégios, as honras, as prerrogativas concedidas pelo imperador à Igreja, em especial aos bispos e presbíteros. Mas sabemos que isso teve um preço alto, um altíssimo preço. Se o imperador garantia a unidade da fé, exigia, por outro lado, a unidade do regime. Se, por um lado, protegia a Igreja, por outro lado, exigia a submissão dos bispos e, consequentemente, dos fiéis. Se, por um lado, garantia a estabilidade também patrimonial e pecuniária da Igreja, por outro lado, reservava para si a prerrogativa de se intrometer em assuntos eclesiásticos. Estamos no primeiro século da história da Igreja, em que ela convive com o cesaropapismo. Teodósio I governou o Império Romano do Oriente por 16 anos. Com sua morte, ocorrida no dia 17 de janeiro de 395, subiu ao trono o seu filho Flavius Arcadius, que governaria o Império por mais de 13 anos. E chegamos finalmente ao imperador que nos interessa, o único homem filho de Arcádio, Flavius Theodosius Júnior, também chamado Imperador Teodósio II ou Teodósio. O imperador que convocou o terceiro concílio ecumênico da Igreja Católica, celebrado na cidade de Éfeso, atual Turquia, no ano 431, durante o qual a Igreja proclamou o dogma da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, Theotokos. Logo no início do seu governo, Teodósio II percebeu uma das grandes lacunas do Império. Havia séculos a falta de uma obra que reunisse de forma sistemática o corpo completo do direito romano, que então já tinha mais de 1000 anos de existência. Por isso, o direito do Império se encontrava em um momento crítico quanto ao conteúdo e à sua forma de expressão. A primitiva lei das 12 tábuas, criada em 450, já estava obsoleta e, em parte, esquecida. Foi superada pelas leges, as leis, pelos plebiscita, pelos edictum perpetuum e pelos comentários de um grande número de juristas. Porém, nenhuma dessas fontes, incluídos os códigos gregoriano e hermogeniano, que eram coleções de rescritos de caráter privado do final do século III, nem sequer todas elas em conjunto continham o corpo completo do direito romano. Assim, pela Constituição de 26 de março de 429, Teodósio II iniciou um ambicioso plano compilador. A tarefa era dupla. Primeiro, realizar uma compilação, à semelhança dos códigos gregoriano e hermogeniano, de todas as leis gerais a partir de Constantino, ordenadas cronologicamente, estivessem ou não derrogadas para o uso dos estudiosos. E o segundo,
Segunda tarefa, organizar todo o direito vigente para o uso dos advogados e peritos em direito a partir dos códigos de Gregório e de Hermógenes, do Novo Código e de fragmentos das obras da jurisprudência clássica. Para executar esse plano, foi nomeada uma comissão de 9 juristas, 8 funcionários imperiais e 1 professor de direito. Essa comissão não cumpriu o seu encargo por razões desconhecidas, ainda que não se descarte como causa a própria complexidade do projeto. No dia 20 de dezembro de 435, Teodósio II nomeou uma nova comissão, desta vez composta por 16 membros, com a tarefa modesta de recopilar apenas os editais e as constituições gerais. A comissão poderia alterar os textos, eliminando palavras supérfluas, acrescentando as necessárias para a sua melhor compreensão. Mudar também as expressões ambíguas ou suprir as eventuais incongruências. A comissão terminou o trabalho com rapidez. Em pouco mais de 2 anos, o trabalho estava concluído. O Código Teodosiano consta de 16 livros, de extensão bastante desigual, ou seja, uns longos, outros breves, divididos em títulos. Dentro de cada título, as constituições estão ordenadas cronologicamente. São recompiladas mais de 2.500 constituições, desde Constantino até Teodósio II. A mais antiga é de 311 e a mais recente é de 437. As constituições constam de uma inscrição, que indica o nome ou os nomes dos imperadores que ditam a Constituição, assim como os seus destinatários, Senado, povo, provinciais, procônsules, prefeitos, pretórios, o conteúdo propriamente dito e uma conclusão, uma subscrição com a data. A divisão das leis mais extensas em caput e parágrafos sucessivos, ela é bastante posterior. Diferentemente dos códigos anteriores, ou seja, de Hermógenes e de Gregório, predomina o direito público sobre o privado. Por isso, os editos precedem os rescritos. Isto significa que Teodósio II reconheceu indiretamente a validade dessas 2 recopilações de rescritos. A estrutura do Teodosiano está inspirada nos digesta dos juristas clássicos e na ordem do edito do pretor, particularmente nos livros 2 e 4. Vamos então à divisão do Código de Teodósio. O livro primeiro trata das fontes do direito e das competências dos funcionários imperiais. Os livros 2 a 5 de questões relacionadas com o direito privado. O livro 6 se ocupa dos privilégios e dignidades. O livro 7 são os assuntos militares. O livro 8 tem um conteúdo muito variado, abarca desde os funcionários subalternos até os temas de direito privado, como as doações e a herança. O livro 9 trata dos delitos. Os livros 10 e a primeira parte do livro 11, do direito fiscal. A segunda parte do livro 11 se ocupa do direito processual. Os livros 12 a 15 do direito municipal, decuriões, encargos municipais, corporações, edifícios públicos, regulamentos da polícia para as 2 capitais do Império, Constantinopla e Roma, etc. E o livro 16, esse é o que nos interessa, trata dos assuntos eclesiásticos. É certamente o livro que desperta mais interesse para os estudiosos da história da Igreja e, muito particularmente, para o conhecimento das relações entre o poder civil e a Igreja na Antiguidade Cristã. Aqui estão as rubricas dos seus 11 títulos, do livro 16. Primeiro, sobre a fé católica. Segundo, sobre os bispos, clérigos e demais eclesiásticos. Terceiro, sobre os monges. Quarto, sobre os que litigam sobre religião. Quinto, sobre os hereges. Sexto, sobre a reiteração do santo batismo. 7, sobre os apóstatas. Oitavo, sobre os judeus, os celícolas, que são os hereges que adoravam o céu, os astros e os anjos, e os samaritanos. 9, sobre o trato dos cristãos com os escravos judeus. 10, sobre os pagãos, os sacrifícios e os templos.
11º, sobre a religião. Infelizmente, não restou conservado um texto completo do Código Teodosiano, porque ao promulgar o seu código, Justiniano ordenou que fossem destruídos todos os textos jurídicos anteriores a ele. Por isso, o Código de Teodósio foi queimado. Mas alguns fragmentos ficaram, e eles se encontram na Biblioteca Vaticana e na Biblioteca Nacional de Paris. Para a reconstrução do texto completo do Código de Teodósio, são de grande utilidade o Breviário de Alarico, que recolhe um extrato do Teodosiano, e o próprio Código de Teodósio é de Justiniano, que tomou destas as leis desde Constantino. O Código Teodosiano foi promulgado no Oriente no dia 15 de fevereiro de 438. No Ocidente passou a ser obrigatório no Império de Valentiniano III e em uma solene sessão do Senado de Roma em dezembro de 438. O Código entrou em vigor em todo o Império Romano, Oriente e Ocidente no dia 1º de janeiro de 439. No Oriente, esteve em vigor até a promulgação do Código de Justiniano no ano 529, para cuja elaboração os compiladores de Justiniano se serviram do Código de Teodósio. Pulemos agora do fim do Império de Teodósio II, que foi o dia 28 de julho de 450, para 77 anos depois, no Império de Flávios Petrus Sabácios Justinianus, o imperador Justiniano o Grande. Ele nasceu no ano 482 ou 483 em Tauresium, na província da Ilíria, atual Macedônia. Era sobrinho do imperador Justino I, que governou o império de junho de 518 a agosto de 527. Justiniano era de família humilde, mas chegou a ocupar o cargo de cônsul em Constantinopla. Foi adotado como filho pelo imperador, o seu tio, e este o fez herdeiro do trono. Com a morte de Justino, Justiniano se torna imperador no dia 1º de agosto de 527 e vai governar o império até o dia de sua morte, 14 de novembro de 565, quando tinha 83 anos de idade. Portanto, foi imperador durante 37 anos. Assim que subiu ao trono, Justiniano tornou público um ambiciosíssimo projeto político e legislativo: dotar todo o Império Romano de uma ordem jurídica fundada no milenar direito romano. O seu propósito com isso era reconstruir a unidade do Império, a unidade legislativa e a unidade religiosa. Esta última visava a pacificação da Igreja, profundamente ferida por heresias e divisões. Tal intento, na verdade, fora acalentado lá atrás por Teodósio II, mas ele não realizou o seu sonho. O sonho de Justiniano, muito mais ousado que o de Teodósio II, podia ser resumido numa única frase: um Estado, uma lei, uma igreja. Ou seja, o imperador sonhava com a unidade política, a unidade legislativa e a unidade religiosa. No nosso caso, a unidade religiosa consistia nisso. O império professa uma única fé, a católica romana. Só se reconhece a igreja professada pelo Concílio de Nicéia, una, santa, católica e apostólica, cujas decisões e ensinamentos quanto ao credo, ao culto, à disciplina eclesiástica, o imperador reconhece como leis. E a igreja, por sua vez, aceita e obedece às leis do imperador. Justiniano considerava que um dos instrumentos aptos para alcançar esses três intentos, um Estado, uma lei, uma igreja, era aquilo que viria a se chamar posteriormente Codex Iuris Civilis, ou Código de Justiniano. Código de Direito Civil, ou Código de Justiniano, obra que reunisse o grande número de disposições legais precedentes
constituições imperiais, decisões dos juízes, bem como a antiga e recente jurisprudência, oferecendo a quem desejasse os tesouros das leis. Quando o imperador encarregou essa tarefa à comissão que elaboraria o grande Corpus Juris Civilis, nada disse no sentido de modificar ou cancelar o direito romano clássico naquilo que tivesse de contrário ao cristianismo. Não. Por outro lado, ele julgava que não se poderia ignorar dois dados absolutamente indiscutíveis. Primeiro, a necessidade de que o direito se adequasse às novas exigências sociais e que se alicerçasse nos princípios que emanavam da nova religião. O segundo dado é que o Império Romano, desde Teodósio I, já tinha 150 anos de história com o cristianismo como religião oficial. Isso significava que muitos princípios cristãos já se achavam profundamente enraizados nas leis. Eis então o projeto de Justiniano: arrancar pela raiz o passado aristocrático e pagão do Império, purificar e racionalizar o direito com os princípios cristãos e compendiar uma nova legislação que instaure o novus ordo, a nova ordem, mas sem anular a precedente legislação que não podia ser abandonada. A primeira etapa da composição do Códex visou a reunir em uma única obra as leis do Império. Com a Constituição Équico é necessário de 13 de fevereiro de 528, Justiniano determinou que fosse redigido um Codex Legum, um código de leis, que compilasse as constituições já contidas nos códigos Gregoriano, Hermogeniano e Teodosiano, coordenadas com as posteriores até chegar ao próprio Constantino. O objetivo prático era estabelecer as leis gerais do Império que vigoravam e identificar as leis que caíram em desuso. As leis ou constituições emanadas pelos imperadores assumiam 4 modalidades: edicta, rescripta, decreta e mandata. Editos, rescritos, decretos e mandatos. A tarefa de compilação desse material foi realizada em pouco tempo e sua publicação ocorreu com a Constituição Summa Rei Publicae de 27 de 4 de 529. Escrita toda em latim, essa foi a primeira parte do Código de Justiniano, que, como tal, não chegou até nós. O passo seguinte da composição do Codex Iuris Civilis consistiu em recolher em um volume a tradição da jurisprudência romana. O propósito era colecionar fragmentos extraídos das obras dos juristas romanos consagrados em sua forma original ou parcial, mesmo alterados por interpolações, dando uma ideia de unidade aos princípios e fundamentos jurídicos que regulavam o Império. Essa parte do Código de Justiniano viria a ser chamada digesta ou pandecte. Digesta vem do latim, que quer dizer ordenação ou coisas ordenadas, classificadas, agrupadas. No caso, os assuntos jurídicos agrupados de forma organizada, sistematizada. O verbo digero em latim significa pôr em ordem. Já o termo pandecte vem do grego, que quer dizer coletânea global. É um termo que resulta da conjunção de pan, que significa tudo, com o radical do verbo deomai, que quer dizer coletar, reunir, agrupar. Portanto, digesta em latim, pandecte em grego. Os trabalhos para a composição do livro tiveram início com a Constituição Deo Auctore, de 15 de dezembro de 530, e foram confiados a uma comissão presidida pelo jurisperito Triboniano, o mesmo que presidiu os trabalhos da redação do Codex Lego alguns anos antes, de que já falei. O seu objetivo era reunir e corrigir toda a lei romana e unificar em uma coleção os volumes dispersos dos diversos autores. Várias constituições preparatórias foram publicadas nos anos 530 e 531. E essa tarefa se cumpriu com rapidez. Os digesta foram publicados em 533 com a Constituição Tanta Dedocem.
Em 50 livros foi recolhido tudo o que havia de mais útil. O intento era evitar incertezas e antinomias, bem como aclarar todas as dúvidas. Cada um dos 50 livros dos Digesta é distribuído em títulos, exceto os livros 30 a 32. Dentro de cada título encontram-se os fragmentos das obras jurisprudenciais, com a indicação do autor e a obra da qual se tomou o fragmento em questão. São mais de 9.000 fragmentos, em sua maior parte extraídos das obras de Ulpiano, Paulo, Papiniano, Gaio e Modestino, os grandes juristas clássicos. Em menor medida, há textos de outros 34 juristas menos famosos. Vejamos a divisão dos Digesta, que são os 50 livros escritos em latim, agrupados em 7 partes. Primeira parte, livros de 1 a 4, os princípios gerais do direito e da jurisdição. Segunda parte, livros de 5 a 11, versam sobre a doutrina geral da ação, a proteção jurídica da propriedade e outros direitos reais. Terceira parte, livros de 12 a 19. A temática são as obrigações e os contratos. Quarta parte, livros de 20 a 27, ocupam-se dos outros institutos das obrigações e sobre relações jurídicas de família. Quinta parte, livros de 28 a 36, que tratam das heranças, legados e fideicomissos. Sexta parte, livros 37 a 44, tratam da sucessão pretoriana de diversos institutos sobre direitos reais, da posse e das obrigações. E, finalmente, a sétima parte, livros 45 a 50, que se ocupam da stipulatio, ou seja, a promessa, o contrato verbal, e institutos conexos, direito penal, apelação e direito municipal. A terceira parte do Código de Justiniano teria uma finalidade, sobretudo, doutrinal e acadêmica. Estou tratando das institutas. Seria um manual para os estudantes das escolas de direito do Império, com o resumo das principais leges et iura, das noções básicas das leis e dos princípios gerais do direito. O trabalho de redação também foi confiado a Triboniano, perito em direito, que foi assessorado por 2 professores. Doroteu, da Escola de Direito de Beirute, atual Líbano, e Teófilo, professor da Escola de Direito de Constantinopla, atual Istambul. A comissão levou em conta os já publicados Codex, os Digesta e as instituições de Gaio, no passado, estas já em parte em desuso. A obra recebeu o nome de Institutiones Justiniani Augusti, as instituições do Augusto Justiniano, e dividia-se em 4 livros. O primeiro tratava das pessoas, o segundo se ocupava das coisas, o terceiro versava sobre as sucessões e as obrigações, o quarto tratava das obrigações decorrentes de delito, dos atos ilícitos e das penas deles decorrentes. As instituições, escritas em latim, foram publicadas no dia 21 de novembro de 533 com a Constituição Imperatoriam Majestatem de Justiniano. As inovações produzidas no ordenamento jurídico a partir do ano 530 exigiram a revisão do Códex, tarefa que foi concluída em 534. O novo código, que passa a se chamar Codex Repetite Prelectionis, é dividido em 12 livros, cada um distribuído por sua vez em títulos, em cujo interior as constituições estão ordenadas cronologicamente. Já o código anterior passou a se chamar Codex Vetus, ou seja, Código Antigo. Nos 30 anos seguintes à publicação desse código reformado, foram promulgadas, de 535 a 565, muitas constituições que alteraram em vários pontos o direito anteriormente estabelecido. Até mesmo alguns pontos de algumas constituições foram alterados por outras constituições posteriores. Justiniano confiou a Triboniano a tarefa de reunir essas novas constituições numa obra que viria a se chamar Novelle Constitutiones, que seria a quarta e última parte do Código de Justiniano.
constam 168 novelas, escritas em grego, das quais os estudiosos atribuem a autoria de Justiniano a apenas 154, sendo as outras promulgadas pelos imperadores que lhe sucederão. Justiniano era um homem eminentemente religioso, católico convicto, que se considerava onerado pelo dever de defender a fé cristã e de colaborar com a Igreja Católica, com quem tinha boas relações, salvo alguns pontuais episódios de tensão. Como príncipe e legislador católico, cuidou de inserir na legislação imperial as regras fixadas pela autoridade eclesiástica. O traço característico do seu império é religioso, diríamos em linguagem atual, um império confessional. E o caráter fundamental de toda a sua legislação é cristão católico. Em virtude disso, o corpo de direito civil, o Código de Direito Civil, está todo impregnado da fé católica, dos princípios católicos, do culto católico, das instituições da Igreja Católica. A obra legislativa de Justiniano é composta de 325 constituições e 172 novelas, num total de 497 leis. Destas, 90 têm relação com a política religiosa e eclesiástica do imperador. Essas 90 leis podem ser classificadas em 3 grupos. Primeiro, as leis dogmáticas e as leis que se referem à manutenção, defesa e propagação da fé ortodoxa. Segundo, as leis sobre a religião da sociedade eclesiástica, sobre as pessoas e as coisas sagradas. E terceiro, as leis que conferem à Igreja funções sociais ou estatais. Antes de tudo, destaca-se no Códex a consciência que Justiniano tem de que é o legítimo guardião da ortodoxa fé católica e o seu grande propagador. Ele sabe que o seu governo e o seu poder legislativo são exercidos sob a dependência de Deus. Sabe também que a lei divina é quem limita, pauta e dirige o seu império. Assim, por exemplo, na novela 152, ele assegura que foi Deus quem lhe confiou a administração do império. Em várias outras novelas, afirma que, além da administração do império, Deus lhe encarregara o cuidado dos seus súditos, que, por sua vez, deveriam cumprir as leis civis. Do mesmo modo, para a salvação de suas almas, os súditos deveriam observar os sagrados cânones e as leis sagradas. Diz também que todos os atos e conselhos do imperador progridem in nomine Domini nostri Jesu Christi, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dirigindo-se a João, prefeito do pretório, no Códex I, Teodósio manifesta o seu desejo de, com o auxílio divino, estabelecer leis e tudo o que contribua para a honra da Santa Igreja Católica, segundo a vontade de Deus. O imperador tem a convicção de que os assuntos de fé são também vitais para o império, pois um dos pilares do seu governo é a unidade da fé. Merece destaque no Códex o primado de Deus como princípio supremo e fim último de todos os homens. Por exemplo, na novela 109, é dito que em Deus está a única esperança para a salvação, tanto da alma como do império, e todas as leis têm nela o princípio, o meio e o fim. Outro exemplo na novela 6, que diz que todas as coisas se fazem bem e convenientemente quando são feitas para o agrado de Deus, o que ocorre quando são observadas as sagradas regras. Por suposto, o Deus citado tantas vezes no Código é apenas o Deus cristão, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Código I, inciso 1, parágrafo 5º, Justiniano diz que segue os dogmas dos santos apóstolos e dos que, depois deles, brilharam nas santas igrejas de Deus. Grande relevo Justiniano reserva no seu conjunto de leis para a Bíblia Sagrada. Em diversas novelas e em muitas passagens do Códex,
as Escrituras são chamadas de divinas Escrituras, sacrossantas Escrituras, santos evangelhos, sagrados evangelhos, preceitos apostólicos, escritura apostólica, doutrina dos santos apóstolos, etc. A Bíblia, no Código de Justiniano, não é apenas norma de fé, mas é também fonte de direito. Os dogmas cristãos também são muito citados nas leis de Justiniano. A Santíssima Trindade, a perpétua virgindade de Maria Santíssima, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, a redenção do gênero humano pela graça de Deus e do Salvador, a ressurreição de Cristo, o juízo final, entre tantos outros. Crendo nas verdades reveladas, ensinadas e definidas pela Igreja, especialmente aquelas definidas solenemente pelos concílios, os homens, segundo Justiniano, obtêm a salvação eterna. Para revelar a impregnação do Codex Iuris Civilis dos valores cristãos, nós temos muitos exemplos, e não é o momento, infelizmente não podemos citar porque é uma obra grandiosa demais, o Ius Naturale. É uma categoria tipicamente cristã, o direito natural, que desapareceu de muitos ordenamentos jurídicos da atualidade, inclusive aqui no Brasil, que é universal e eterno esse direito natural, pois deriva da providência de Deus e nele tem o seu fundamento. Também no Códex se fala de lex naturalis, humanitas, fides, benignitas, caritas, pietas, fraternitas, equitas, que constituem o novo ideário cristão. Lei natural, humanidade, fé, benignidade, caridade, piedade, fraternidade, equidade. O Código contém passagens que destacam o papel da Igreja Católica no tecido social do Império. O credo que deve ser professado por todos, os princípios por ela pregados, que são necessários para obter a salvação eterna. Por exemplo, na novela 132, afirma-se que o primeiro e supremo bem para todos os homens é a verdadeira e imaculada fé católica. O prêmio máximo a que pode aspirar um bom cristão é a salvação de sua alma, e a melhor forma de se obter isso é professar a verdadeira fé escrupulosamente. Já na novela 137, disse que aqueles que observam as leis civis e os sagrados cânones da Igreja Católica serão considerados dignos do auxílio de Deus, enquanto os violentos serão sujeitos à condenação. Outro detalhe é que os concílios ecumênicos da Igreja Católica, até Justiniano, são fontes de direito. Os cânones dogmáticos e disciplinares dos concílios ecumênicos de Niceia, 325, Constantinopla, 381, Éfeso, 481 e Calcedônia, 451, são consagrados como leis, são citados muitas vezes no Código, são verdadeiras leis de Estado. Justiniano manifesta também seguir as regras e as doutrinas dos santos padres, alguns dos quais são citados: o Papa Dámaso, Eusébio de Cesareia, Lactâncio, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São João Crisóstomo e assim por diante. Também Justiniano legisla sobre muitos assuntos de natureza disciplinar da Igreja. Proíbe a ordenação de bispos que tenham filhos ou netos, dentro ou fora da lei. Proíbe ordenar bispos casados. Proíbe aos bispos de ter alguma mulher. E se for provado que a tem, deve ser expulso do episcopado. Dispõe sobre os requisitos prévios para a ordenação dos bispos e dos clérigos. Legisla sobre o matrimônio, sobre o regime disciplinar do clero, sobre o regime monástico, sobre as sanções e penas que o Estado deve aplicar aos hereges, apóstatas e pagãos. Regula a jurisdição ordinária dos bispos. Estabelece normas sobre o regime econômico e fiscal para moderar e equilibrar os gastos da Igreja, para evitar o endividamento e a alienação ilegal dos seus bens, trata da tutela e da curatela para os clérigos e monges, e por aí vai. Importa recordar que é grande a quantidade de normas favoráveis à Igreja Católica ou para a utilidade dela.
vantagens fiscais, organização própria, o reconhecimento como única e exclusiva religião do Império, subsídios para as suas obras sociais e catequéticas. Depois de 38 anos de Império, Justiniano morre no dia 14 de novembro de 565, deixando como maior legado para a posteridade o assim chamado Corpus Iuris Civilis, o corpo de direito civil, no seu conjunto, institutas, digesto ou pandecte, código e novelas. Então, o corpo de direito civil, essas 4 partes. As instituições, o digesto, o código de leis e as novelas. Uma monumental obra legislativa cujas linhas fundamentais são os princípios e valores do Evangelho. Teodoro II e Justiniano viveram e governaram o Império Romano depois que o outrora pagão mundo romano já havia se cristianizado. Já estamos na conclusão. A cristianização da sociedade e do império tiveram reflexos primeiro na jurisprudência e depois na legislação, que traduziram, por sua vez, o sentimento, as convicções e os valores defendidos e vividos na sociedade. Foi este o momento que começou a se verificar a partir de Constantino até o Império de Justiniano, passando por Teodósio II. O Evangelho toca os corações que se convertem a Cristo. O número de cristãos cresce vertiginosamente e a sociedade se torna marcadamente cristã. Tornando-se o cristianismo a religião oficial do Império, as leis não poderiam senão traduzir na formulação dos direitos, faculdades, deveres, institutos jurídicos e instituições, o espelho fiel do tecido marcadamente cristão. Um dos grandes méritos de Justiniano foi harmonizar as velhas ideias com as novas exigências, conduzindo o império ao futuro a partir do passado. O seu código é um grandioso compêndio onde aparecem institutos jurídicos até hoje consagrados, como a citação, o princípio da inviolabilidade do domicílio, o direito dos contratos e do consumidor, a boa-fé, as cobranças indevidas, o direito sucessório, herança, o direito das obrigações e tantas questões do direito privado e do direito público. Para a história do direito canônico e da mesma Igreja, o Código de Justiniano também é de capital importância. Ele foi redigido num período da história em que a luz do Evangelho já refugia prodigamente nos 4 cantos do vastíssimo Império Romano. 2 ponderações eu considero oportuno inserir nessa conclusão. A primeira se refere à prerrogativa dos imperadores romanos católicos em legislar sobre assuntos religiosos. Estritamente falando, tal faculdade não supõe uma intromissão ou ingerência do imperador em assuntos eclesiásticos, mas o cumprimento de seus deveres e o exercício de suas competências. O imperador jamais legislou em matéria de fé. Isto sempre foi competência da Igreja. É esta quem, sobretudo nos concílios ecumênicos, explicita, propõe e define as questões de fé e dos costumes. O imperador simplesmente as traduz em leis do Estado. Em consequência, a Igreja aceita e reconhece tais leis, pois vê no imperador o grande tutor e propagador da fé católica. Eu desejaria encerrar a minha palestra citando o vigente ensinamento oficial da Igreja Católica sobre as justas relações entre a Igreja e o Estado, que se encontra no número 76 da Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. Lá estão os 5 princípios fundamentais para uma moderna teoria das relações entre a Igreja e a comunidade política. São eles, primeiro, entre a Igreja e Estado, independência e autonomia. Independência e autonomia da Igreja e da comunidade política na ordem própria de cada uma delas. Segundo, a liberdade religiosa, individual e coletiva. Terceiro,
a renúncia da parte da Igreja a qualquer tipo de privilégio, enquanto privados de sentido. Não tem mais sentido nenhum privilégio. Quarto, a libertas ecclesiae, a liberdade da Igreja, a reivindicação da parte da Igreja de tanta liberdade quanto é exigido para a sua missão. E quinto, a sadia colaboração que deve existir entre a Igreja e a comunidade política. Essa consciência odierna que temos das justas relações que devem existir entre Igreja e Estado foi adquirida pela Igreja depois de séculos de experiências que trouxeram luzes e sombras, benefícios e malefícios para a Igreja e para o Estado, quando ambos viviam simbioticamente. É inegável que a cristandade trouxe consequências negativas e penosas, e cito apenas 6 desses malefícios ou sombras. Primeiro, a usurpação das competências da autoridade civil, que arroga para si o direito de intervir em assuntos de igreja que não são de sua alçada. Segundo, o relaxamento do catecumenato, que levou muitos pagãos ao batismo sem a devida preparação e até sem a conversão dos seus maus costumes. Terceiro, as vantagens e benefícios concedidos pelo Império à Igreja tornaram muitos clérigos e religiosos relaxados e aburguesados. Quarto, a leniência de vários bispos que, por subserviência e interesses espúrios, aprovavam atitudes indevidas do imperador. E quinto e sexto, a progressiva ocupação dos bispos com assuntos meramente temporais, em detrimento da sua obrigação de tratar das obrigações do Espírito. Outro sim, também não se pode negar que a cristandade, entenda-se especificamente a Igreja Católica, trouxe tantas luzes e benefícios para a humanidade nos campos da educação, matemática, economia, medicina, genética, mineração, arqueologia, astronomia, sociologia, antropologia, imprensa, história, obras de caridade, artes, biblioteconomia, administração, filosofia, arquitetura, engenharia, ética, moral, linguística e tantas outras áreas da ciência que seria necessário passar aqui semanas ou talvez meses falando sobre as modalidades com as quais a Igreja Católica construiu a civilização do Oriente. Portanto, a cristandade não trouxe apenas, não possibilitou malefícios, mas muitíssimos benefícios. E só um falso historiador, um desonesto historiador pode negar isto. Para o nosso propósito, porém, detenhamos apenas no mundo do direito e formulemos uma pergunta. Quem mais contribuiu para quem? O ainda muito embrionário Código Canônico da Igreja Católica contribuiu para o direito romano com Teodósio e Justiniano? Ou foi o direito romano quem mais contribuiu para o Código de Direito Canônico ainda em gestação? Eu emito a minha opinião sobre a questão, fazendo minhas as palavras de Javier Hervada e Pedro Lombardia na sua famosa obra El Derecho del Pueblo de Dios, volume 1, de 1970, página 77. Hay que tener en cuenta que, si bien la doctrina cristiana influyó en la evolución del derecho romano a partir del siglo IV y concretamente en la obra recopiladora de los juristas de Justiniano, especialmente en la humanización de algunas instituciones, sin embargo, este influjo no modificó las instituciones jurídicas hasta el extremo que sea posible afirmar que reflejaran de manera efectiva el espíritu del cristianismo. Es lógico, por otra parte, que esto ocurriera así. El derecho romano era un sistema jurídico de extraordinaria perfección técnica que solo podría haber sido modificado por una influencia que contara con la colaboración de la técnica del derecho. Obviamente, el naciente derecho canónico, aún en estado embrionario, no estaba en condiciones de realizar esta función. Mucho más intensa es, en cambio, la influencia del derecho romano en el naciente derecho de la Iglesia,
que justamente ha sido considerado um derecho canônico coloris Romani. En efecto, muchas instituciones de la primitiva organización eclesiástica llevan la impronta del derecho romano. Em todo caso, e aqui concluo, esse é o último parágrafo, é inegável que na obra de Justiniano encontram-se os princípios e valores basilares do cristianismo, dentre os quais cito o princípio da lei moral natural, que é de caráter universal, o princípio da igualdade e da dignidade de todas as pessoas decorrente da verdade de fé segundo a qual todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus, o princípio do bem comum e o princípio da destinação universal dos bens. E os valores principais do Evangelho estão inseridos no Código de Justiniano. Quais são os valores basilares do cristianismo? A verdade, a liberdade, a justiça e a caridade. Fontes de direito para quase todos os ordenamentos jurídicos do Ocidente até os dias de hoje, os dois códigos com os quais nos ocupamos nesta palestra, mais o de Justiniano e menos o de Teodósio, são, por isso, um importante legado para a humanidade, pois sobre esses alicerces muitas civilizações vieram a estruturar e conservar a sua sociedade por muito tempo. Tais princípios e valores são precisamente o substrato remoto daquilo que nos séculos XIX e XX passaria a se chamar a doutrina social da Igreja. Muito obrigado.